Já lhe ocorreu que uma pessoa pode, inconscientemente, ter comportamentos que sutilmente afastam os outros, mas sobre os quais ninguém ousa alertá-la? À medida que envelhecemos, tendemos a nos acostumar com certos aspectos da vida. Alguns desses hábitos trazem conforto e, por vezes, até demonstram sabedoria. No entanto, outros podem se transformar nos chamados pontos cegos do nosso próprio comportamento. A pessoa pode acreditar que está apenas sendo fiel a si mesma, mas a verdade é que os outros inevitavelmente notam essas particularidades. E, embora familiares, amigos e até estranhos possam permanecer em silêncio, tais hábitos podem influenciar imperceptivelmente a percepção que eles têm da sua personalidade. Neste material, serão revelados 2 aspectos de comportamento não tão óbvios que podem surgir na idade adulta e que, apesar de serem notados por todos, permanecem não ditos. Não se trata de desagradável, no sentido literal ou físico. Discutimos padrões de comportamento que corroem gradualmente a dignidade pessoal, contribuem para o isolamento social e anulam a graça e o respeito conquistados ao longo da vida. Cada um dos sinais apresentados visa incentivar uma profunda reflexão, não com o objetivo de uma autocrítica severa, mas para delicadamente colocar um espelho diante de si e perguntar: isso ainda me serve ou está afastando as pessoas? E aqui está a notícia encorajadora. A grande maioria desses hábitos pode ser totalmente corrigida. O primeiro e mais importante passo é simplesmente reconhecer sua existência. Ao final deste material, o leitor não apenas terá uma ideia do que observar, mas também aprenderá a se apresentar com mais confiança, clareza e elegância na idade adulta. É importante ficar até o fim, pois você pode perceber que mesmo algumas pequenas mudanças podem ter um impacto significativo na forma como os outros o percebem, e o que é ainda mais importante, na sua própria autoimagem. Vamos começar. 1. Negligência com a higiene pessoal. Um dos primeiros aspectos que as pessoas notam sutilmente, mas raramente mencionam, é quando alguém para de dar a devida atenção à sua higiene pessoal. Não se trata de uma negligência flagrante ou grave, mas sim de detalhes menores, porém perceptíveis. Pode ser uma roupa que parece ter sido usada por vários dias seguidos, cabelo desalinhado, unhas excessivamente longas ou um odor sutil, mas persistente, que permanece no ambiente mesmo depois que a pessoa sai. Esses pequenos detalhes podem parecer insignificantes, mas dizem muito. Higiene não é apenas uma questão de limpeza corporal. É um reflexo da atitude de uma pessoa em relação a si mesma e ao mundo ao seu redor. Na juventude, a maioria das pessoas mantém esses hábitos automaticamente, sem pensar. No entanto, com o passar dos anos, a energia pode diminuir, a rotina diária pode mudar, e alguns indivíduos começam a questionar: qual é o sentido de todo esse esforço? Essa mudança interna permanece não dita, mas é invariavelmente notada pelos outros. Eles podem não comunicar isso diretamente, buscando evitar constrangimento ou embaraço. Membros mais jovens da família, em particular, muitas vezes não encontram as palavras certas para abordar esse tópico delicado sem ferir os sentimentos do mais velho. Em vez de uma conversa direta, eles se adaptam à situação, sentam-se a uma certa distância, reduzem a frequência das visitas, evitam abraços. No entanto, na verdade, a reação deles não é direcionada à pessoa em si, mas à mensagem não verbal que a atitude da pessoa em relação a si mesma transmite. Essa mensagem lhes fala de um certo grau de rendição interna, de uma possível diminuição da autoestima em comparação com tempos anteriores. E o que permanece não dito em voz alta é: quando uma pessoa para de cuidar adequadamente de si mesma, os outros subconscientemente começam a tratá-la com menos carinho e respeito. Isso não significa que você precise se vestir como uma capa de revista de moda ou usar um perfume caro todos os dias. No entanto, uma camisa limpa, cabelo bem cuidado e unhas aparadas têm um valor imenso. Eles transmitem ao mundo a mensagem: eu ainda estou aqui. Eu ainda cuido de mim. Eu ainda me respeito e respeito você. A verdade é que as pessoas reagem à energia de alguém muito mais rápida e fortemente do que às suas palavras. A higiene pessoal é um dos reflexos mais claros e óbvios dessa energia interna. Quando uma pessoa demonstra cuidado consigo mesma, isso convida invisivelmente os outros a tratá-la com bondade, proximidade e dignidade. E essa é exatamente a mensagem que vale a pena transmitir ao mundo. 2. Falar sem filtro. À medida que a idade adulta avança, observa-se um fenômeno curioso. O sensor interno, que antes sussurrava, talvez isso não deva ser dito em voz alta, gradualmente se cala, e às vezes desaparece por completo. A pessoa começa a expressar seus pensamentos e julgamentos de forma mais desinibida, talvez até com certo orgulho, acreditando: eu mereço o direito de dizer tudo o que penso. E embora para quem fala isso possa parecer uma libertação, os outros frequentemente sentem algo completamente diferente:
uma sensação de constrangimento ou desconforto. Existe uma linha tênue, mas importante, entre a sinceridade e a grosseria descarada. Se você percebe que suas palavras causam um silêncio constrangedor, inquietação nas cadeiras ou evitação do contato visual, isso pode ser um sinal. O que está sendo dito não é apenas verdade, mas uma manifestação de indelicadeza. Talvez você já tenha se pego fazendo comentários sobre o peso, a aparência, os relacionamentos pessoais ou até mesmo os métodos de criação de filhos de alguém. Provavelmente, você brincou, dizendo: "Eu sou apenas honesto", ou "no meu tempo, as pessoas não eram tão sensíveis". No entanto, a realidade é que a honestidade desprovida de compaixão é percebida como crítica. E aqueles que são seus alvos raramente comunicam isso diretamente. Eles simplesmente começam a se distanciar. Você pode notar que não é mais convidado para certos eventos ou que as conversas telefônicas com você se tornam mais curtas. As pessoas podem ter carinho por você, mas ainda assim buscam se proteger das pontadas dolorosas desses pequenos e descuidados comentários. Isso não significa que você deva censurar cada palavra ou andar na ponta dos pés. Mas implica a necessidade de fazer uma pausa antes de dizer algo e se perguntar: isso será útil? Será gentil. Porque, às vezes, o que parece ser a expressão da própria verdade é, na verdade, apenas um desabafo de frustração interna, e isso machuca mais do que se pode imaginar. Uma boa regra a seguir: se você não gostaria que alguém dissesse isso ao seu neto, talvez não deva dizer a um estranho. A beleza de envelhecer reside na sabedoria que a pessoa carrega. E quando essa sabedoria é envolta em bondade, as pessoas ouvem. Elas prestam atenção. Elas sentem um profundo respeito. Mas quando ela é coberta de sarcasmo ou julgamento, elas começam a se afastar. Mesmo que as intenções da pessoa sejam boas, suas palavras ainda têm poder. Talvez agora, mais do que nunca. Elas devem ser usadas para construir conexões, não para criar distância. 3. Usar roupas que não servem mais. Na rotina diária, há um certo conforto. Tomar o mesmo café da manhã, seguir o caminho habitual, usar as mesmas roupas de anos atrás. E não há nada de errado na constância. No entanto, quando se trata de vestuário, o que antes parecia clássico e apropriado pode, com o tempo, começar a parecer desleixado ou até desarrumado. A pessoa pode não perceber, mas a forma como suas roupas vestem, ou, ao contrário, não vestem, diz muito sobre sua conexão com o momento presente. Calças muito largas, camisas excessivamente apertadas, estilos desatualizados de 20 anos atrás ou sapatos que há muito perderam a forma. Tudo isso não é apenas uma questão de escolha de moda. Esses detalhes enviam sutilmente a mensagem de que a pessoa parou de prestar atenção à sua aparência. E embora ninguém diga isso diretamente, os outros percebem. Não se trata de seguir cegamente as tendências da moda ou tentar se vestir como alguém com metade da sua idade. Trata-se de demonstrar ao mundo que você ainda se considera digno de cuidado e atenção. Quando as pessoas veem um idoso com roupas bem ajustadas e bem cuidadas, que refletem um senso de autorrespeito, elas sentem admiração instantaneamente. Isso lhes diz: essa pessoa ainda está ativamente presente no mundo, não por vaidade, mas por um senso de dignidade pessoal. Pense nisso. Você usaria o mesmo terno para uma entrevista de emprego que usou há 25 anos? Provavelmente não. O mesmo princípio se aplica à vida cotidiana. Nossos corpos mudam, nossa tez se altera e nossa energia evolui. Vestir-se de forma a refletir seu eu atual, e não o passado, demonstra presença emocional e autoconsciência. Alguns podem argumentar: que diferença faz o que as pessoas pensam? Eu me sinto confortável. E essa é uma observação justa. Mas estar confortável e ser negligente não são a mesma coisa. Você pode se sentir confortável e ainda parecer arrumado. Você pode estar relaxado e ainda tratar sua aparência com respeito. Mesmo algo tão simples como comprar um jeans que caia bem ou escolher uma camisa que realce seus tons naturais pode mudar a forma como as pessoas reagem a você. Não por causa do tecido em si, mas pelo que simboliza. A pessoa ainda está engajada, ainda consciente de si mesma, ainda orgulhosa de quem é hoje. As pessoas não farão elogios diretos. Elas podem até não mencionar isso, mas elas notam. Elas sorriem um pouco mais. Elas tratam a pessoa com mais deferência, porque, goste ou não, a forma como nos vestimos é a primeira coisa que o mundo vê. E mesmo na velhice, essa primeira impressão ainda importa. 4. Interrompez ou dominar conversa. Todo mundo quer ser ouvido, especialmente na idade adulta, quando a experiência de vida acumulada nos faz acreditar que temos muito a compartilhar. No entanto, às vezes, nesse desejo de compartilhar conhecimento ou garantir que nosso ponto de vista seja claramente expresso,
as pessoas esquecem de deixar espaço para os outros participantes da conversa. Isso pode começar sutilmente. A pessoa está em uma conversa, e alguém levanta um tópico com o qual ela já se deparou. Ela entra na conversa. Oferece sua história. Começa a explicar o que, em sua opinião, os outros deveriam fazer. Antes que perceba, 10 minutos se passaram, e ninguém mais disse uma palavra. A insidiosidade desse hábito reside no fato de que ele não vem de má intenção. Na maioria dos casos, ele se enraiza em um desejo sincero de ajudar. No entanto, o problema é este: quando uma pessoa ocupa muito espaço na conversa, ela, sem querer, silencia as mesmas pessoas com quem, talvez, se importa genuinamente. Eles não dirão diretamente que você está fazendo isso. Em vez disso, eles começarão a se afastar gradualmente. Eles pararão de ligar com tanta frequência. Eles reduzirão a duração das conversas. Você sentirá uma distância crescente, mas nem sempre conseguirá entender de onde ela veio. As pessoas querem se sentir vistas e ouvidas, não sermoneadas. E quando cada conversa começa a se assemelhar a uma rua de mão única, isso destrói sutilmente os relacionamentos, especialmente com jovens ou netos, que já podem se sentir um pouco inseguros ao tentar se conectar com alguém de outra geração. Não se trata de falar menos. Trata-se de ouvir mais. Permitir pausas, fazer mais perguntas do que dar respostas e resistir ao desejo de dar conselhos se não forem solicitados. Uma das coisas mais poderosas que uma pessoa mais velha pode fazer em uma conversa é se conter o suficiente para permitir que os outros se expressem plenamente. Não porque ele não tenha nada de sábio a dizer, mas porque eles precisam saber que suas palavras também importam. E aqui está a ironia: quanto menos uma pessoa domina a conversa, mais as pessoas procuram sua opinião. Quanto mais ela ouve, mais confiam nela. Ela se torna alguém com quem eles querem conversar, não alguém para quem se sentem obrigados a se preparar. Então, da próxima vez que você estiver em um grupo ou apenas conversando individualmente, preste atenção. Você está realmente ouvindo ou apenas esperando sua vez de falar? Essa pequena mudança na consciência pode mudar tudo. Porque, quando as pessoas se sentem ouvidas, elas se abrem. Elas se aproximam e começam a esperar ansiosamente pela próxima conversa, em vez de temê-la. 5. Reclamações sobre a juventude de hoje. Isso começa como uma simples observação. Você vê um adolescente grudado no telefone e pensa: no meu tempo, a gente realmente conversava um com o outro. Você ouve alguém de 30 anos tomando uma decisão com a qual você não concorda e pensa que eles não têm ideia de como o mundo real funciona. E antes que você perceba, esses pensamentos começam a aparecer em conversas com amigos, com a família, até com estranhos. Você pode não estar ciente disso, mas quando você critica constantemente as gerações mais jovens, isso envia uma mensagem poderosa e muitas vezes destrutiva. Isso diz aos outros, especialmente aos seus filhos e netos, que você não está interessado em compreendê-los, que você está preso em um tempo que não existe mais. E agora, a verdade inconveniente: toda geração pensa que a que vem depois dela está faltando algo. Não há nada de novo nisso. Mas quando essa crítica se torna um padrão de comportamento, ela não faz as pessoas verem você como um sábio. Elas faz ver você como uma pessoa amargurada. Você pode ter a intenção de que seja uma piada. Você pode pensar que está apenas apontando o óbvio. Mas para as pessoas que ouvem isso, especialmente aquelas com menos de 50 anos, isso muitas vezes parece uma rejeição, como se você estivesse rejeitando todo mundo delas, seus valores, seu modo de vida. E, como resultado, elas param de se abrir. Elas mantêm conversas leves. Elas evitam conversas mais profundas porque se preparam para o julgamento. Mesmo quando amam, elas começam a manter uma parte de si mesmas à distância. Isso não significa que você deva concordar com tudo o que os jovens fazem. Não significa que você deva abraçar todas as novas tendências ou ideias. Mas significa escolher a curiosidade em vez da crítica. Perguntas em vez de suposições. Quando você passa de "esses jovens de hoje têm tudo fácil" para "como é tentar encontrar seu caminho neste mundo", você abre a porta para a conexão. Você cria um espaço para o diálogo, não para a divisão. Lembre-se, seu valor não está em comparar o passado com o presente. Está em uni-los. Em ser a mão firme que se estende através das gerações, não a voz que grita por trás. E, acredite ou não, quando os jovens se sentem respeitados, eles ouvem mais. Eles fazem perguntas. Eles vêm até você não porque precisam, mas porque querem. Você se torna não apenas o ancião na sala, mas alguém que eles admiram, em quem confiam e a quem recorrem não para sermões, mas para uma sabedoria que primeiro ouve e depois fala. Isso é influência real.
E começa com a renúncia à necessidade de estar certo sobre como as coisas eram antes. E com a aceitação de quem você pode ser agora. 6. Ignorar a etiqueta moderna. Existe um tipo de consciência social que muitas vezes passa despercebida até que sua ausência se torne óbvia. Trata-se de coisas como falar alto ao telefone em público, ficar muito perto na fila ou assistir a vídeos sem fones de ouvido em uma sala de espera. São, claro, pequenas ações, mas podem influenciar muito a forma como os outros percebem uma pessoa. Décadas atrás, essas coisas talvez não fossem um grande problema. Naquela época, as pessoas eram mais tolerantes com conversas altas ou comportamentos inesperados. No entanto, os tempos mudam, as expectativas se alteram, e o que antes era considerado inofensivo agora causa um desconforto silencioso nas pessoas. E aqui está o problema. A pessoa pode nem mesmo perceber que está fazendo isso. Ninguém a puxa de lado e diz: "Ei, você poderia falar mais baixo?" Ou "Você poderia se afastar um pouco?" Em vez disso, os outros lançarão um olhar, ou evitarão o contato visual, ou mudarão de lugar. Não é uma ofensa pessoal, mas é uma reação real. E seja no metrô, em um café ou apenas passeando em uma loja, essas pequenas violações do que as pessoas agora consideram cortesia aceitável enviam uma mensagem específica. Elas dizem: "Não estou ciente de como afeta os outros." E a verdade é que as pessoas nem sempre dão aos idosos o benefício da dúvida. Elas frequentemente presumem que a pessoa deveria saber melhor. Portanto, quando veem tal comportamento, não atribuem a um mal-entendido, mas sim à negligência. Este não é o legado que alguém deseja deixar. E, felizmente, é uma das coisas mais fáceis de corrigir. Comece a observar como as pessoas ao seu redor se comportam em locais públicos, como elas ajustam o volume, como respeitam o espaço pessoal, como usam a tecnologia quando há outros por perto. A etiqueta moderna não é sobre ser reprimido. É sobre ser atencioso. Isso mostra que a pessoa ainda está sintonizada com o mundo, ainda engajada, ainda consciente do impacto que causa nos outros. E essa consciência constrói respeito. Ela diz às pessoas: "Eu posso ser mais velho, mas ainda sou alguém que é atencioso, que se adapta, que se importa com os sentimentos dos outros." Isso não só melhora a forma como estranhos reagem à pessoa, mas também muda a forma como sua própria família a vê. Netos notam, vicinos notam, e sua admiração silenciosa cresce. Porque em um mundo que está sempre com pressa, aquele que se move conscientemente, que se comporta com uma dignidade sutil, se destaca como nunca. 7. Discussão excessiva de problemas médicos. Todos nós já ouvimos a piada: "Junte alguns idosos, e a conversa se transformará em uma competição sobre quem tem o joelho pior, a pressão mais alta ou mais medicamentos na prateleira do banheiro." E embora isso possa parecer uma conversa inofensiva ou até uma forma de se conectar, a menção constante de seus problemas de saúde pode esgotar lentamente a energia dos outros. A questão é a seguinte: todos sabem que o envelhecimento vem com desafios físicos consideráveis. Você não precisa fingir que tudo está perfeito. Mas quando suas conversas sempre voltam para o que dói, o que o médico disse ou qual é a próxima cirurgia na lista, as pessoas começam a sentir como se estivessem em uma sala de espera, e não em um relacionamento. Especialmente para os membros mais jovens da família, esses tópicos podem ser esmagadores. Eles podem não saber como reagir, ou podem se sentir impotentes ao ouvir sobre coisas que não podem consertar. Então, em vez de se aproximarem, eles se afastam. Não por desrespeito, mas por um esgotamento silencioso. Você merece simpatia. Você merece ser ouvido. Mas quando isso se torna o elemento central de como você interage com os outros, isso muda a dinâmica. Isso passa de conexão para tutela, de conversa para reclamação. Pense nas pessoas com quem é agradável conversar. Provavelmente, não são aquelas que listam cada dor e cada pílula que tomam. São aquelas que se concentram no que ainda está bom. Aquelas que podem mencionar um problema, mas não permitem que ele defina o momento. Isso significa que você deve esconder suas dificuldades? De jeito nenhum. Mas você deve escolher sua audiência, escolher o momento e, mais importante, escolher o equilíbrio. Compartilhar como as coisas estão? Sim. Mas também perguntar aos outros como eles estão. Falar sobre o livro que está lendo, o jardim do vizinho, o pássaro que viu da janela. Porque a vida de uma pessoa ainda está cheia de histórias que não são apenas prontuários médicos. E as pessoas querem se conectar com você, não apenas com seus sintomas. Você pode se surpreender com o quão mais fáceis seus relacionamentos se tornarão quando parar de permitir que sua saúde domine cada conversa. Quando você se concentra no que pode fazer, no que gosta de fazer e no que ainda lhe traz um sorriso, você não apenas se sentirá melhor,
mas também ajudará os outros a se sentirem melhor. E em um mundo que já parece pesado, ser aquele que ilumina um pouco o ambiente é um belo remédio por si só. 8. Teimosia em crenças desatualizadas. Uma das coisas mais difíceis que as pessoas notam em si mesmas, especialmente com a idade, é quando suas crenças começam a se transformar em paredes em vez de janelas. Elas se apegam a ideias que um dia lhes serviram bem, a princípios que moldaram a forma como criaram suas famílias, conduziram seus negócios e deram sentido ao mundo. Mas, com o tempo, se não se tomar cuidado, essas crenças podem se solidificar em absolutos que não mais refletem o mundo em que as pessoas vivem agora. Você pode se pegar dizendo coisas como: é assim que as coisas são. Ou: as pessoas são muito sensíveis hoje em dia. Ou: não me importa o que a ciência diz. Eu sei o que é certo. E embora você possa estar absolutamente certo de suas opiniões, o que os outros frequentemente ouvem é algo completamente diferente: resistência. A verdade é que o mundo mudou e continua a mudar. Tecnologia, cultura, papéis de gênero, conscientização sobre saúde mental, formas de comunicação, tudo isso evolui rapidamente. E quando as pessoas se obstinam e se recusam até mesmo a considerar outro ponto de vista, isso é percebido não como sabedoria, mas como falta de vontade. As gerações mais jovens percebem isso e, novamente, geralmente não se oporão diretamente. Mas, internamente, elas silenciosamente o marcam como alguém com quem não se pode falar sobre certas coisas, alguém que não entenderá, alguém que não quer. E essa é uma verdadeira perda. Porque, seja um neto questionando profissões tradicionais ou um vizinho vivendo um estilo de vida que você não entende completamente, há tantas oportunidades de conexão quando a curiosidade substitui o julgamento. Permanecer aberto não significa abandonar seus valores. Significa estar disposto a atualizar sua compreensão sem se comprometer. Significa criar um lugar à mesa para novas ideias, mesmo que você não concorde com todas elas. E aqui está outra coisa. A teimosia muitas vezes esconde o medo. Medo de perder a relevância. Medo de ficar para trás. Medo de que, se você abandonar velhas crenças, perderá uma parte de si mesmo. Mas a verdade é que a relevância de uma pessoa não depende de quão firmemente ela se apega ao passado. Depende de quão corajosamente ela enfrenta o presente. Quando você pode dizer: eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, ou conte-me mais sobre o que isso significa para você, você abre portas, e as pessoas as atravessam. Elas se sentem seguras. E o mais bonito é que, às vezes, você realmente muda de ideia. Às vezes, o jovem que você está ouvindo está certo sobre algo que você nunca soube. E essa humildade, essa disposição, é isso que faz as pessoas realmente o admirarem. Não porque você tinha todas as respostas, mas porque você permaneceu um aprendiz da vida mesmo na velhice. Isso é raro e poderoso. 9. Andar ou mover-se sem considerar o espaço. Com a idade, o ritmo de uma pessoa muda. Ela desacelera um pouco. Pode se sentir menos estável ou mais cautelosa em seus passos, e isso é perfeitamente natural. Mas o que muitas vezes acontece sem que ela perceba é que ela se torna menos consciente de como seus movimentos afetam os outros. Provavelmente, todos já viram isso. Alguém parado no meio de um corredor de supermercado, com o carrinho de lado, bloqueando completamente a passagem enquanto escaneia um rótulo. Ou alguém que para de repente em uma calçada movimentada, imerso em pensamentos. Ou andando com um amigo e lentamente se desviando para o caminho do fluxo de pedestres que vem em sentido contrário. Na maioria dos casos, essas coisas acontecem sem má intenção. A pessoa não está tentando ser desatenta. Ela está apenas focada em sua tarefa. Mas para os outros, especialmente aqueles com pressa ou se movendo em espaços apertados, isso parece um atrito. Como se a pessoa estivesse criando pequenos obstáculos que tornam o dia deles um pouco mais difícil. E aqui está o ponto-chave. As pessoas raramente dizem algo. Elas apenas suspiram, o contornam, talvez deem uma olhada rápida e seguem seu caminho. Mas, com o tempo, esses pequenos momentos se acumulam na forma como os outros percebem a pessoa. Eles podem começar a vê-lo como alguém que está sempre atrapalhando. Ou podem decidir silenciosamente evitar situações em que terão que andar ao lado dele, fazer compras com ele ou se mover juntos em locais públicos. Não porque não gostem dele, mas porque sentem que precisam gerenciá-lo. Agora, é preciso deixar claro, desacelerar não é um problema. O problema é a consi. Ao se mover lentamente, é possível ainda assim respeitar o espaço alheio. A pessoa pode parar para ler algo e permanecer de lado, ou caminhar com cautela, atenta ao fluxo ao seu redor. Isso é crucial em locais como aeroportos, calçadas movimentadas, shoppings ou corredores de igrejas.
São espaços compartilhados, e ser atencioso neles envia uma forte mensagem de que a pessoa ainda é consciente e se importa com o impacto que causa nos outros. Na verdade, esse tipo de consciência é uma forma sutil de elegância. Ela mostra às pessoas que a pessoa não está apenas focada em si mesma, mas que está presente, é atenciosa e gentil. A verdade é que a maioria das pessoas não espera perfeição. Elas apenas esperam um pequeno esforço, um pouco de consciência e atenção. Quando alguém demonstra isso, se destaca. Não como alguém lento, mas como alguém atencioso, que ainda se move pelo mundo com dignidade e um senso de responsabilidade discreto. E essa presença é mais poderosa do que se pode imaginar. 10. Piadas que não envelhecem bem. Um bom senso de humor é uma das melhores qualidades para levar para a velhice. Ele ajuda a pessoa a manter a leveza, faz os outros se sentirem à vontade e alivia a tensão mesmo nos momentos mais difíceis. No entanto, nem todo humor envelhece com graça. Algumas piadas, especialmente aquelas que faziam rir décadas atrás, podem hoje afastar as pessoas sutilmente. A pessoa pode fazer piadas como sempre fez, um pouco de sarcasmo aqui, um comentário provocador ali, talvez uma observação que brinque com estereótipos antigos ou ridicularize a origem, aparência ou escolhas de alguém. Pode até rir ao dizer isso e adicionar: estou só brincando ou relaxa. Mas o que mudou foi o mundo ao redor. E embora o humor antes se baseasse em ridicularizar diferenças, hoje as pessoas estão muito mais sensíveis à forma como as palavras são percebidas, especialmente quando vêm de alguém mais velho. Jovens, em particular, vivem em uma cultura que valoriza a inclusão, a empatia e o respeito às diversas experiências. Quando uma piada não se alinha a esses valores, ela não é vista como engraçada. É percebida como desatualizada ou, pior, desrespeitosa. Eles provavelmente não dirão nada, apenas rirão educadamente e depois evitarão uma proximidade maior. A pessoa sentirá distância, mas talvez não entenda sua origem. Isso não significa que a pessoa precise andar na ponta dos pés. Não significa que o humor esteja proibido, mas sim que é preciso pensar duas vezes antes de. Se a pessoa tem o hábito de fazer certos tipos de piadas, deve se perguntar: isso é engraçado por ser inteligente ou por humilhar alguém? O melhor humor, especialmente na velhice, é aquele que eleva o espírito das pessoas. Ele traz leveza, não desconforto. Esse tipo de humor mostra que a pessoa não está presa ao passado, mas que evolui junto com todos. Na verdade, nada cria conexão mais rapidamente do que a capacidade de rir de si mesmo. Isso demonstra humildade, perspectiva e que a pessoa não está tentando provar nada. Ela está ali apenas para aproveitar o momento com os outros. Quando as pessoas veem isso, elas relaxam e se envolvem. Começam a vê-la não apenas como a pessoa mais velha na sala, mas como alguém que ainda está por dentro. Um bom senso de humor leva longe, mas um humor atencioso, autoconsciente e um pouco atualizado para os dias de hoje é o que manterá a porta da comunicação bem aberta em qualquer idade. 11. Fingir-se de desamparado quando não é o caso. O envelhecimento traz desafios reais, ninguém nega isso. Há coisas que antes eram fáceis e agora exigem mais tempo, atenção e, às vezes, mais ajuda. Mas há uma diferença entre precisar de ajuda e recorrer a ela por padrão, quando não é necessário. Com o tempo, essa diferença se torna algo que as pessoas notam mais do que admitem. Talvez a pessoa se acostumou a dizer: pode fazer isso por mim? Ou não sei como funciona. Vou estragar tudo de qualquer jeito. A princípio, esses pedidos parecem inocentes. Mas quando se tornam um hábito, especialmente para coisas que a pessoa ainda é capaz de fazer, podem sutilmente começar a cansar os outros. Membros da família podem começar a se sentir como cuidadores, mesmo quando a pessoa é perfeitamente capaz. Amigos podem notar que são sempre eles que levantam, pegam, consertam, organizam. E embora possam sorrir e dizer, sem problemas, por dentro começam a sentir algo diferente, ressentimento. O que é ainda mais complexo é que, às vezes, esse comportamento é subconsciente. Não é preguiça, é medo. Medo de fazer algo errado, de parecer tolo, de não conseguir acompanhar. Então, a pessoa permite que outra intervenha. Com cada pequena concessão, sua independência escapa um pouco mais. Mas a verdade é, as pessoas admiram o esforço mais do que a perfeição. Elas preferem que a pessoa tente e lute um pouco, do que desista completamente. Seus filhos, netos e até vizinhos se orgulham quando ela mostra que ainda está no jogo, que ainda quer aprender, se mover, participar. E quando a pessoa pede ajuda apenas quando realmente precisa, os outros confiam mais nela. Não se sentem manipulados ou dados como certos. Sentem-se lisonjeados em poder ajudar,
porque sabem que isso vem da honestidade, não do hábito. Manter o senso de autonomia não significa fingir ter 30 anos novamente. Significa demonstrar o que se pode fazer, pedir claramente o que não se pode e respeitar o limite entre essas duas coisas. A pessoa ficará surpresa com o quão forte se sentirá ao retomar pequenas coisas, carregar sua própria bolsa, entender um controle remoto novo, seguir uma receita sem pedir que alguém supervisione. Essas pequenas vitórias fortalecem a confiança. Elas lembram a pessoa e a todos ao redor que a idade pode mudar suas capacidades, mas não tira sua força, sua vontade ou sua dignidade. Porque as pessoas que envelhecem realmente bem não são aquelas que nunca pedem ajuda, mas sim aquelas que sabem quando pedir e quando se levantar e dizer: eu consigo. 12. Fingir que você está sempre certo. Todos gostam de sentir que conquistaram seu lugar, especialmente após décadas de experiência de vida, decisões difíceis e lições aprendidas a duras penas. É compreensível, então, que em certo ponto muitos idosos sintam que têm as respostas, que viram o suficiente para saber como as coisas funcionam. E em muitos casos, isso é verdade. Mas o problema é, quando a necessidade de estar certo ofusca a necessidade de conexão, as pessoas param de ouvir. Isso pode se manifestar em pequenas coisas: corrigir a história de alguém no jantar, insistir que seu método é o único sensato, revirar os olhos para novas ideias ou descartar a opinião alheia com o acredite em mim, eu sei melhor. A princípio, os outros podem ignorar ou até rir. Mas com o tempo, estar perto de alguém que sempre precisa estar certo se torna exaustivo. As pessoas começam a evitar conversas significativas. Elas guardam suas opiniões. Param de contestar a pessoa, não porque foram convencidas, mas porque é mais fácil ficar em silêncio. A ironia é que muitos idosos fazem isso não por arrogância. Eles fazem para se sentir seguros, para sentir que ainda têm autoridade em um mundo em rápida mudança. Mas quando estar certo se torna mais importante do que ser gentil ou curioso, isso gera o efeito oposto. Ser sábio não significa ter todas as respostas. Significa saber quando oferecer sua perspectiva e quando permitir que outra pessoa explore a sua. Significa defender suas opiniões com confiança, mas também com abertura. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas não diz em voz alta. As pessoas que mais admiramos não são aquelas que nos corrigem. São aquelas que ouvem, refletem e nos convidam gentilmente a pensar de forma diferente, sem impor seu ponto de vista. Quando a pessoa para de tentar vencer toda discussão, as pessoas na verdade começam a procurá-la com mais frequência. Elas pedem sua opinião. Valorizam seu feedback. Não porque ela domina o ambiente, mas porque suas palavras carregam um peso calmo e ponderado. E quando a pessoa fala, como não está falando apenas para vencer, sua voz soa mais profunda. Ela é lembrada. Ela importa. No fim, a necessidade de estar certo se esvai. O que permanece é como a pessoa fez os outros se sentirem. E quando ela deixa espaço para que os outros sejam ouvidos, desafiados e encorajados, sua presença se torna algo que eles realmente valorizam, em vez de apenas tolerar. Agora que examinamos esses comportamentos, é importante dedicar um momento para refletir, gentilmente e sem julgamento. Quais desses hábitos se infiltraram sutilmente no dia a dia? Quais deles pegaram a pessoa de surpresa? E quais ela se sente pronta para mudar, mesmo que um pouco? Esta discussão não teve o objetivo de envergonhar ou criticar. Foi criada para oferecer algo que a maioria das pessoas não tem: uma compreensão honesta, envolta em cuidado. Porque a verdade é que esses comportamentos não tornam a pessoa má. São apenas pontos cegos, coisas que se enraizam com o tempo, sem que percebamos. E uma vez que os notamos, é aí que o verdadeiro poder se manifesta. Não em fingir que não existem, mas em dizer: eu vejo isso. Posso melhorar. Ainda tenho força para crescer. É nisso que realmente consiste um bom envelhecimento. Não em se apegar ao passado, nem em resistir às mudanças, mas em abraçar cada novo dia com autoconsciência, graça e a força tranquila de quem ainda quer se conectar, evoluir e ser uma fonte de calor na vida dos outros. Portanto, ao seguir em frente, lembre-se desses sinais não como uma lista de verificação, mas como lembretes gentis. São maneiras de continuar a se manifestar no mundo com dignidade, presença e um caráter que faz os outros se sentirem respeitados, confortáveis e inspirados. E lembre-se, nunca é tarde para mudar a forma como a pessoa interage com o mundo. Pequenas mudanças na forma como fala, ouve, se veste, brinca ou se comunica podem transformar completamente como as pessoas a percebem e como ela percebe seu lugar no mundo.